Boa noite, ceareiros, boa noite, amigos, boa noite, internautas. É com muita alegria que nós voltamos mais essa semana para a gente fazer a nossa live com um palestrante convidado aqui na Seara de Amor e de Luz. É sempre um prazer muito grande receber os amigos, principalmente quando esse amigo é muito próximo, né? Principalmente quando esse amigo é um ceareiro. É um companheiro de muitos anos que a gente se conhece na casa, né? Eu já perdi as contas. É E uma que turma. a gente vem galgando aí com as nossas dificuldades, mas tentando se manter na estrada do espiritismo, fazendo a nossa parte de estudar muito, aprender, e agora o Marcelo está numa posição muito boa de dividir o conhecimento com a gente. Seja muito bem-vindo, Marcelo, uma boa noite. Obrigado, Gilmar. Maravilha. Vamos começar? Bom, Ah, vamos, peraí, deixa eu te não, apresentar. Claro que é pressa. Vamos lá. O Marcelo, não sei se todos conhecem, Marcelo Cossenza, ele possui graduação em farmácia industrial pela UF, mestrado e doutorados em ciências biológicas pela UERJ, no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Atualmente ele atua como professor de farmacologia da UF. Ele é neurocientista em diversas bancas de avaliação de pós-graduandos. Mas hoje a gente vai dizer que a maior qualificação dele é ser um ceareiro ativo, trabalhando par a par com os trabalhadores da Seara de Amor e de Luz. E como em todos os nossos trabalhos, depois dessa apresentação do Marcelo, a gente vai fazer uma leitura, depois a gente faz uma prece de harmonização. Tá bom, Marcelo? Tá Você ótimo. tem... Vamos lá. Eu peguei aqui um livro e escolhi um texto que é do Vinha de Luz, capítulo 86. E abri aleatoriamente. E veio o seguinte: portanto, não vos inquieteis. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 31. É um texto de Emmanuel. Ele fala para a gente o seguinte: saibamos confiar. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos. Inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte. E, se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras. Sua experiência abarca as civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Vamos fazer a nossa prece, meu amigo? Se me permite? Senhor Jesus, Mestre querido, estamos reunidos nesta noite, Senhor, em teu nome bendito, para estudar, para aprender as coisas a respeito da tua boa nova e do Espiritismo, a fim de acalentar os nossos corações, renovar as nossas esperanças e os nossos votos de seguir adiante.
Diante desse cenário de turbulência, de inquietação, diante desse cenário, Senhor, muitas vezes com guerras fratricidas, aonde nós não sabemos espargir a luz e o amor, nós te pedimos, Senhor, dá-nos a tua mão para seguirmos adiante. Entra em nossas casas, Senhor, entra em nossos corações, faça parte das nossas vidas, para que não caiamos mais na escuridão das nossas próprias imperfeições. Tende misericórdia, Senhor, daqueles que estão em dificuldades maiores do que a nossa. Aqueles que estão, Senhor, ainda nas sombras da própria ignorância. Aqueles que ainda estão apegados aos próprios erros. Mas, Senhor, temos a certeza íntima de que tudo passará e que a luz há de surgir no horizonte e se fazer para todos. Te agradecemos, Senhor, por esta casa bendita que nos acolhe. Te agradecemos, Senhor, pelos amigos fraternos que aqui conquistamos. Te agradecemos por tantas bênçãos recebidas que nem sabemos avaliar. Mas queremos, Senhor, aqui estar contigo, pedindo que ilumine o nosso companheiro, para que ele fale as palavras que precisamos ouvir, e assim aprender um pouco mais sobre as coisas de Deus. Certos de que estamos, Senhor, na tua companhia, nós te pedimos permissão para começar os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Meu Deus. Marcelo, querido, sobre o que você vai falar para a gente hoje, dessa palestra? Conta para a gente. Bom, eu vou começar a compartilhar e aí começo a explicar. Falaremos hoje sobre um tema muito atual, que vai tratar, o título de início, né? Olhar os pássaros no céu, que vocês vão ter uma percepção que eu acredito ser relevante para os dias de hoje, para os tempos que vivemos, né? Já estou compartilhando? Agora sim. Posso seguir, né, Gilmar? Pode, claro, por favor. A Sua... palavra é sua, amigo. Okay. Vamos ver aqui se vai para o modo... Ah, ok, agora vai. Pois bem... Não. Opa. Pode, claro, por favor. A palavra é sua, amigo. Está dando um eco aí. Se vai para o modo... Ah, ok, agora vai. Pois bem... Não. Opa. A palavra é sua, amigo. Gilmar? Se vai para o modo... Peraí. Gilmar, me escuta? Tá. Ok, então vamos falar hoje sobre o título bem atual, como eu estava falando para todos, né? Trata de uma passagem muito importante do Evangelho de Mateus, Olhai os pássaros do céu, né? Que termina, né? Uma hora aí para o final da minha palestra, da minha exposição, eu vou ler o trecho e a gente vai tentar dar uma refletida juntos, né? Aqui, de uma forma pedindo inspiração do alto, para que a gente consiga ter as melhores palavras para o entendimento desse texto do Evangelho, que é atemporal. Atemporal. Mas ele termina, eu começo a palestra com o término, né? Exatamente dessa passagem de Mateus. E nesse Evangelho, aí de capítulo 6, e versículos 19 até 34, termina com esse seguinte texto. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Pessoal, quando Mateus trouxe para a gente esses ensinamentos de Jesus Cristo, ele deixava bem claro, né, os ensinamentos de Jesus Cristo. Marcelo, Esses ensinamentos de Jesus Cristo. Está dando um eco, você está com dois aparelhos conectados ao mesmo tempo? Ele deixava bem claro, né, os ensinamentos de Jesus Cristo. Esses ensinamentos de Jesus Cristo. Está dando um eco, você está com dois aparelhos conectados ao mesmo tempo? Ensinamentos de Jesus Cristo. O que será que está acontecendo? Agora está dando eco quando eu falo? Quando eu falo da eco? Para o eco. Estranho foi quando eu compartilhei. Vou compartilhar de novo. Eu falo da eco. Agora parou. Tá, vou compartilhar de novo, vamos tentar. Estranho foi quando eu compartilhei.
Não, agora tá dando eco. Tá dando eco para mim. Vou compartilhar de novo, vamos tentar. Estranho, foi quando eu compartilhei. Não, agora tá dando eco. Tá dando eco para mim. Vou tentar. Não é, cara. É alguma coisa estranha. Deixa eu ver aqui um... Ai, meu Deus. Tá dando eco. Eu vou aqui no microfone, vou tentar outro tipo de áudio, tá? Microfone. Eu vou aqui no microfone, vou tentar outro tipo de áudio, tá? Microfone. Vamos ver aqui. Me escuta agora? Me escutam? Me escuta agora? Bom, eu te escuto com um delay, mas acho que tá dando eco. Não, tá dando eco. Escutam? Vamos ver. Me escuta agora? Bom, eu te escuto com um delay, mas acho que tá dando eco. Não, tá dando eco. Escutam? Vamos tentar mais. Será que vai? Uma coisa aqui. Vou botar um fone. Talvez o fone me resolva. Troca o fone. Bom, para você não é nada de normal. Você está acostumado a fazer live, você sabe que essas coisas Exatamente. têm. Estranho que não ligou aqui. Espera aí, fone de ouvido. Vamos lá. Você está acostumado a fazer live, você sabe que essas coisas têm. Tá dando eco, tá? Vocês estão me escutando? Espera aí, fone de ouvido. Fone. Você está acostumado a fazer live, você sabe que essas coisas têm. Tá dando eco, tá? Vocês estão me escutando? Ô, Gilmar, eu vou entrar e sair de novo. Tá ok, beleza. Vai lá. Tá? Vou entrar e sair de novo. Pode ser. Então, então, por favor, peço que aguardem um pouquinho, que já já o Marcelo volta para dar continuidade na palestra. Por favor, peço que aguardem um pouquinho, que já já o Marcelo volta para dar continuidade na palestra. Já já o Marcelo volta para dar continuidade. Teste de microfone. Teste de microfone. Teste de microfone. Teste microfone 1.
Alô? Gilmar? Tá escutando? Me escuta? Tá escutando? Tá? Maravilha. Vou lá, então. Pois bem, pessoal, espero que agora esteja vídeo e som ok. E eu acho que é bem próprio do tema, né? A ansiedade. A ansiedade parece ser mesmo o assunto da noite de hoje, uma vez que muitos problemas técnicos estão acontecendo desde as 8, a gente está aqui tentando, né? Contato, testando tudo desde as 8, e exatamente agora deu um tilt, como falava antigamente. Mas ok, essa passagem de Mateus, né? Essa passagem de Mateus, do Evangelho de Jesus Cristo, né? Fala basicamente para que não nos inquietemos. E a palavra inquietar, né? Não se inquieteis, não tente antecipar o futuro. Né? Por quê? Porque a cada dia a vida vai lhe ofertar muitas dificuldades. Né? A vida será muito competente de deixar os caminhos, de ter aspectos complicados da nossa marcha, né? Então, assim, ele é muito claro, olha, não os pois inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal, né? Isso está lá em Mateus. E assim, de uma forma mais recente, a gente sabe que a palavra ansiedade deriva, se você pegar aí a definição de ansiedade, ela deriva completamente de uma ilusão. Ilusão de quê? Uma ilusão de estar no controle. Ilusão de controle. Controle de quê? De tudo. De tudo. É só você parar para pensar naquilo que você fica inquieto no dia a dia, nas vicissitudes do dia a dia, né? A gente quer controlar tempo, a gente quer controlar coisas que não dependem da gente, quer controlar pessoas. Então, tudo aquilo que escapa à nossa tentativa de controle, que a gente tem a ilusão que a gente pode controlar, a gente tem uma sensação de falta de expectativa de sucesso, né? Então, na verdade, é meio assim, né? A ansiedade ela vai aumentando na medida direta do escape da sensação de controle. Toda vez que a gente tem uma situação que você acha que você não vai conseguir dominar, como agora, né? Estávamos todos preparados para uma palestra que ia começar na hora, e uma série de vicissitudes começaram a acontecer no meio do caminho, problemas dos mais variados tipos, com outras pessoas que estariam aqui presentes também, e as coisas começaram a não funcionar exatamente na hora. Então, aquela falta de sensação, aquela sensação de falta de controle vai aumentando, né? A descarga adrenérgica vai aumentando a nossa ansiedade, e aí a gente começa a entrar em desespero. Foi exatamente o que bateu na gente agora, né? Um desespero. E esse desespero, na verdade, o que é? Da palavra de falta de esperança. Então, quando a gente tem aquela sensação de falta de controle, na verdade, o que está batendo, olha, eu não consigo esperar mais nada daquela situação. E quando eu não consigo esperar mais nada de uma situação, a própria origem da palavra já explica, né? A palavra esperança, no latim, spes, né? Que deriva aí a palavra sperare, que é esperar. Então, quem tem esperança, espera algo, né? Esperança nada mais é alguém que espera por alguma coisa. E assim, o desespero é quando você perde a esperança. Aquele que não espera mais, aquele que acha que não tem mais jeito. E se a gente fosse fazer isso agora, a gente ia alertar aí pelo Facebook para todo mundo, olha, não deu, a live não vai acontecer, porque bateu o desespero. E a gente sabe que não é bem assim que a gente deve lidar com a vida. Porque as vicissitudes acontecem, né? A vida, como eu estava falando antes, a vida ela é poderosa em nos colocar objetos a transpor, as vicissitudes, problemas do dia a dia, né? E então, o desespero vai trazer um sentimento de extrema aflição, angústia, irritação, furor, porque a gente perde aquela sensação de controle, vai se caracterizar por um transtorno, descontrole emocional, uma perturbação, desalento, invariavelmente pode descambar para raiva, para ódio, para uma situação de irritação profunda, né? E aí, na verdade, você
agasalha o desespero quando você se encontra num estado singular de falta de opções. Muitas vezes na vida a gente tem aquela sensação, né? De você olha para um lado, olha para o outro e você se encontra num mar repleto de falta de opções. Você não consegue vislumbrar saída, né? Nem que a vida possa te oferecer uma saída e nem que você tenha capacidade de raciocinar, de achar uma saída por si só. Isso nada mais é do que a falta de fé, falta de confiança. Confiar em que a solução pode vir e que você pode trabalhar para essa solução. Agente ativo, proativo dessa solução, né? Então, quando você tem aquela percepção de uma ausência completa de controle, bate desespero, que vem da ansiedade, certo? E aí, a gente tem, né, na neurobiologia que a ansiedade é um estado psíquico de apreensão, né? Estado psíquico de apreensão ou medo, provocado, olha só, provocado pela antecipação. Vamos guardar isso, né? Provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Por que vamos guardar? Porque antecipação é algo que não aconteceu, é futuro, né? A gente vive no presente e a gente vive antecipando o futuro. E a gente, na maioria das vezes, a gente antecipa situações desagradáveis e perigosas. E quantas mais vezes a gente procura antecipar situações desagradáveis e perigosas, a gente quer dominar por completo o controle de tudo de ruim que pode acontecer na nossa vida, você vive num estado psíquico de apreensão contínuo. Contínuo. E nada de pior pode acontecer para a sua psique do que você viver em estado de apreensão contínua. Você vive no estado presente de antecipação do futuro. E você está sempre querendo antecipar situações desagradáveis e perigosas, né? Isso vai se caracterizar por um mal conhecido pela ansiedade, que eu vou tentar comentar mais um pouquinho aí para frente. E aí, a pergunta que a gente lança aqui nessa live, né, é que aquela velha história que a gente sabe bem, né, afinal de contas, a ansiedade é uma doença do homem moderno, né? Quem aqui não sabe isso? Né? Afinal de contas, as neurociências evoluíram tanto, muito a gente fala sobre a psique humana, né, pós aí século XIX para século XX, pós-Freud, depois veio a psicofarmacologia e conseguimos entender a ansiedade. Então, a ansiedade, quanto mais a gente agora tem contato com as coisas do dia a dia, com as nossas funções, com as nossas atribuições, com as nossas responsabilidades, a gente se torna indivíduos cada vez mais ansiosos, né? E aí, será que a ansiedade é uma doença do homem moderno? Bom, não é o que a paleontologia mostra para a gente. A gente sabe perfeitamente, né? A gente tem indícios aí, né, que durante o Paleolítico há uma ampla evidência do uso de drogas, visto por restos botânicos preservados, e coprólitos. Coprólitos são fósseis de cocô, né? Cocôs fossilizados, de práticas xamânicas, ritualísticas, de líderes da época religiosos que entravam em estado de transe provocado porque eles descobriram que determinadas substâncias poderiam provocar um estado alterado de consciência e esse estado alterado de consciência poderia revelar alguma coisa daquilo que estava por falta do seu controle. Falta do seu controle. Então, essa questão de tentar antecipar acontecimentos futuros data da história do homem. Data da história do homem. Aqui, em 92, esse etnobotânico italiano Giorgio Samorini, né, ele relatou nesse planalto entre os dois rios, né, Tassili Nager, né, que é um planalto aí, se encontrou aí uma das regiões onde mais se encontra pinturas rupestres da época pré-histórica, e é muito encontrado naquela região achados rupestres, pinturas rupestres, de indivíduos aqui, né? Foi bem estudado por esses arqueólogos, esses paleontólogos, indivíduos em práticas xamânicas, aqui o mushroom shaman, né? Ou seja, um xamã distribuindo cogumelos e entrando num estado alterado de consciência, tá? E nesse estado alterado de consciência ele conseguia trazer informações extrasensoriais que dessem informações sobre caça, ou seja, desse informações para acabar com os problemas mais do seu dia a dia contemporâneo, que é o ato de se alimentar. Tá? E, naturalmente, hoje em dia já foi mostrado que o que foi achado nos restos botânicos e nos coprólitos nada mais era do que o cogumelo Psilocybes mairei. O que são esses Psilocybes mairei? Né? Bom, deixa eu
já vou passar aqui, já mostro, Psilocybe maerei também foi o mesmo encontrado aí em várias outras comunidades ameríndias, várias outras, ou seja, onde esse cogumelo cresce, as culturas antigas deram um jeito de consumir cogumelos e atribuir deidades, né, aspectos divinos, a comunhões, a uma prática de comunhão ao consumo de cogumelo e percepção extrasensorial para trazer daí do mundo do extrafísico algum tipo de informação que acabasse com aquela necessidade mais premente daquela época, né, da época que se vivia. E assim, só um rápido contexto, os paleontólogos criaram um termo, vou pegar aqui um laserzinho, os paleontólogos criaram um termo chamado, o que a gente chama hoje em dia de agentes enteógenos, tá? Enteógenos. Então, os cogumelos aqui, quem já nunca ouviu falar, né? Vocês já ouviram falar no chá de cogumelo, né? Ou o consumo de cogumelo, que faz os estados alterados da percepção, né? Então, a palavra enteógena começou a ser gerada, começou a ser usada como substâncias que eram capazes de criar, né? Gerar Deus, né? Ou seja, o cogumelo inspiraria Deus dentro de si, né? Não é à toa que a palavra, ou seja, enteos, criar Deus, Deus dentro de si, né? Enteos é Deus dentro de si, também deu origem à palavra entusiasmo. Então, quando você está entusiasmado por alguma coisa, é como se Deus se tomasse conta e você fosse inspirado, possuído por algo divino e estivesse entusiasmado. E eu espero que todos aqui estejam entusiasmados com o que a gente tem para falar, porque realmente foi o começo, deu uma ansiedade, né? E aí foi criado na farmacologia e na paleontologia esse termo enteógeno, que significava compostos da natureza, que quando você ingere, eram capazes de gerar esse aspecto de ter Deus dentro de você. Tá? As substâncias enteógenas, então, são substâncias psicoativas que fazem alteração da percepção do humor, da consciência, da cognição e comportamento, né? Com um propósito, tá? Essas práticas tinham um propósito de engendrar desenvolvimento espiritual em contextos sagrados. Então, é uma ferramenta com o propósito de engendrar desenvolvimento espiritual em contextos sagrados. Então, a ideia é que esses agentes enteógenos poderiam ser utilizados em diversas práticas como complemento para alcançar a transcendência, incluindo adivinhação, meditação, yoga, e aí os mais variadas culturas fizeram uso, né? Privação sensorial, ascetismo, oração, transe, percussão, dança extática, né? Que está em êxtase, né? E, na maioria das vezes, é mesmo isso. Um agente enteógeno seria uma droga que fizesse com que alguém se inspire, né? Apresentasse a relação de alguém se inspire ou experimente sentimentos de inspiração, geralmente sempre com uma maneira de ligação religiosa, ligação espiritual. Tá? Então, aqui eu já mostrei vários na antropologia de diversas culturas, era uma prática muito comum. Tá? E aqui, só um aspecto da farmacologia, que eu não vou perturbar ninguém com isso, está aqui o cogumelo, e do cogumelo, né, é extraída uma substância, que é a psilocina, a psilocibina, aqui não está dando para ver, nada mais são substâncias que se parecem, né? São alcaloides que vão se parecer com a serotonina. A serotonina, a neurociência mais na frente mostrou para a gente que é um neurotransmissor muito importante em muitos aspectos comportamentais, que vão aí desde a ansiedade, depressão e euforia, felicidade, e aí vai, né? Uma série de... um neurotransmissor que modula os aspectos mais complexos do comportamento humano, né? Então, esses caras aqui, esses agentes químicos, estão presentes no cogumelo, e desde então os mais variados tipos de comunidades entraram em contato com fins de resolver os seus problemas mais ansiogênicos daquela hora, porque a ideia era, eu preciso de uma resposta, e uma resposta imediata, e eu preciso, né, uma via direta, preciso alcançar uma via direta. Bom, essa prática ganhou estudo, então é muito pouco comentado, né? Eu comento lá para minhas turmas de farmacologia que a farmacologia cultural ela deveria ser até uma disciplina da história, porque olha como a química já modificou a nossa história, né? A gente já usou como ferramenta para muitas coisas. E esses agentes enteógenos já tiveram outros, como não vou entrar em detalhes, como a atropina, que a gente usa até hoje
na farmacologia. A iociamina, que vem dessas plantas aqui, das famílias das sonanáceas, tá? Não vou aborrecer vocês com isso, mas várias tribos também fizeram uso dessas plantas, e também com a ideia de comungar com divindades por meio de visões, tá? De tentar resolver problemas de ordem local, tá? Muitas comunidades indígenas, agora norte-americanas, né, e América Central, fizeram uso dessas substâncias que continham aqueles alcaloides ali que eu mostrei agora, que faziam aspectos de transe, tá? Só que esses alcaloides que eu acabei agora de mostrar, eu vou chamar de alcaloides tropânicos, desculpa o nome, tá? Mas esses tipos que não são do cogumelo, são de outras plantas, também produziam propriedades alucinógenas e foram tão poderosos, pessoal, que ela permeou vários mitos que a gente tem por aí e são personagens da gente até hoje. Eu acho que eu já até apresentei por aqui, mas eu repito. Eu não sei se vocês sabem por que as bruxas voam na vassoura, né? As bruxas voam nas vassouras, né? Hoje é um aspecto da mitologia comum, né? Mas, na verdade, era exatamente isso. Era um aspecto, era uma fórmula enteógena, tá? De criar uma fórmula tendo diversos alcaloides, daqueles que eu mostrei, e aí, através da vassoura, né? Elas entrariam num ritual para voar para o Xabá, né? O Xabá negro, e aí tem contatos com certas entidades que lhe dariam respostas e dariam aí atalhos nos seus caminhos, né? Aqui representado uma pintura de Goya, né? Fase negra de Goya, mas é bem isso aqui, a história da bruxaria da Idade Média passa por a etnofarmacologia. E também outra história muito complicada, utilizando esses fármacos enteógenos, a história dos zumbis, né? Que eram exatamente as mesmas substâncias utilizadas aí na magia negra aí do voodoo, usado aí pelos povos do Haiti, que utilizavam para criar zumbis. E aqui a gente sabe que a intoxicação por escopolamina descrevem aí a amnésia anterógrada transitória, ou seja, você não lembra do que você está fazendo, comportamento submisso, apático, induzido doses de delírio, perda de consciência. Então, foi um instrumento, né, de controle. De controle, o indivíduo sai de si, sai daquela ansiedade, e, ao mesmo tempo, você também consegue controlar outras pessoas. E, ao mesmo tempo, pessoal, isso foi tão complicado na história do homem, que eu também não vou entrar nesses detalhes, porque são histórias bastante ruins da gente detalhar, mas até aí a vinda aí de práticas que são mais, né, aí do conhecimento, vamos lá, a Grécia dos anos 500 para frente, e também o judaísmo também mais para frente, combateu muito as práticas de tentar extrair dos deuses as respostas e controle, especialmente extrair dos deuses o controle das coisas ruins que iriam acontecer. Isso tudo foi tão ruim para a história do homem que vocês devem perceber, quem aqui já ouviu falar, que existiam as práticas aí dos antigos povos dos cananeus, né? E aí das práticas da Babilônia antiga, e que está aí muito no Antigo Testamento sendo incisivamente contrário, né? O Antigo Testamento é incisivamente que ele condena essas práticas, né? Que envolviam aí ofertas para o deus Baal, o deus Marduk da Babilônia, que envolviam o sacrifício de crianças e, enfim, os rituais mais complicados que não vale a pena de entrar no mérito, mas sempre naquela mesma sensação e ideia de ter o controle das coisas ruins que podem acontecer para si e para aquela grupo de interesses locais, grupo de interesses tribais ou reinos locais, tá? E aí, bom, está muito claro em Levítico, está claro em Deuteronômio, que essas práticas deveriam ser sumariamente canceladas, sumariamente paradas, tá? Porque eram perigosas, né? E aí, eu convido a todos, agora a gente dá um pulinho para o século III a.C., e aí nasce na Grécia uma filosofia helenística chamada estoicismo, né? Que, na verdade, nem era uma corrente filosófica tão clara na época, né? Porque isso foi na época aí pós-socrática, enfim, muito conhecido, muito falado que foi Zenão de Sítio, né? Que foi o fundador do estoicismo. Por que estoicismo?
Bom, porque eles falavam que os filósofos ditos estoicos se encontravam num pórtico pintado, que em grego é stoa é poike, né? E aí eram os filósofos do pórtico. Então eram pessoas, pensadores, que se encontravam aí no pórtico de Atenas, e contas que Zenão, acho que ele não era de Atenas, ele não era grego, se eu não me engano, depois alguém pode me corrigir, mas acho que ele era filisteu, que é o nome que se dava para os filisteus, eram os fenícios, né? Acho que ele era fenício, então ele não poderia ter posses em Atenas. Então ele se encontrava nos pórticos, né? Nas entradas, juntavam e começavam a pensar que, eu vou tentar dar uma lida rápida, né? Os estoicos ensinavam que as emoções destrutivas resultavam de erros de julgamento. Ou seja, a gente julga mal da relação ativa entre determinismo cósmico e liberdade humana. E a crença de que é virtuoso manter uma vontade de acordo com a natureza. Era muito comum na Grécia, antigamente, eu também não vou entrar em detalhes, vou tentar controlar meu tempo aqui, mas eu gosto muito desse assunto. É importante tentar entrar na cabeça da população da época, né? Dos gregos da época e até dos romanos. Isso durou até o cristianismo, né? Mas o que eles acreditavam? Eles acreditavam em um tremendo determinismo. Um tremendo determinismo. Os gregos e todos os filósofos da época eles acreditavam que o cosmos, né? A palavra grega cosmos significa organização, e que o universo era completamente organizado, muito organizado, e daí a astrologia, né? Tá tudo uma mecânica celeste, e essa organização do cosmos funcionava como uma máquina, e dessa máquina funcionante você tinha que achar o seu papel. A ideia era essa, você tem que achar o seu papel, e não ficar tentando encontrar por aí quem é o culpado e como é que eu posso criar atalhos para me extinguir de mim o que pode aparecer de ruim. Para o estoicismo, eles acreditavam que é o seguinte, a vida ela é contundente, a vida é contundente, ela vem e nos oferece muitas dificuldades. Então, para o estoicismo, a ideia é que seja excelente nas suas virtudes. Porque uma vez excelente nas suas virtudes, né, que a gente vai chamar aí depois de areté é a excelência, né? Areté, e aí, sendo excelente nas suas virtudes, você tem as ferramentas necessárias para lidar com aquelas coisas que você não tem controle. Porque a natureza, ela é aquela máquina, e você é peça da natureza, e você agirá bem se você for uma boa peça para a natureza. Tá? É um princípio muito estoico, né? Então, devido a isso, os estoicos apresentaram sua filosofia como modo de vida. Pensavam que a melhor indicação da filosofia de um indivíduo não era porque uma pessoa diz, mas como essa pessoa se comporta. Né? O seu comportamento fala muito mais de você do que o que você fala. Porque, afinal de contas, é você agindo no universo que vai mostrar se você é uma boa peça para esse universo. Olha que princípio interessante, totalmente diferente do que a gente estava aí para trás. Né? Muito bem. Então, para ver uma vida boa, era preciso entender as regras da ordem natural, uma vez que elas ensinavam que tudo estava enraizado na natureza. Mais tarde, os estoicos como Sêneca e Epicteto enraizaram, né, enfatizaram que a virtude é suficiente para a felicidade. Bom, os estoicos tinham 4 virtudes, né, que agora não sei se eu vou lembrar, mas era o julgamento, você tinha que julgar bem, a temperança, a coragem e mais alguma coisa que daqui a pouco eu lembro. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma colinha. Coragem, temperança, justiça e sabedoria. Então, você deveria cultivar a sabedoria como virtude, você tinha que estudar, praticar justiça, temperança, ou seja, você tem sempre que ponderar bastante em cima de um fato, né? E coragem. Coragem significa enfrentar a vida, sem tentar achar, né, desvios, atalhos do caminho. Então, é um princípio estoico que foi muito importante para o pensamento grego e que foi tomado, né? Engraçado que surgiu na Grécia, mas ganhou um representante muito importante que foi o estoicismo floresceu mesmo foi na Roma, né? Com Epicteto e com depois Marco Aurélio, né? Mas mais ou menos é assim, né? O estoicismo é um convite para encarar as vicissitudes da vida, né? Quais são as vicissitudes da vida? O que você tem que encarar? Bom, sucessão de mudanças ou de alternâncias. A vida é isso. A vida é uma esteira que é uma sucessão de mudanças e alternâncias. A vida está em completa mudança. A vida é fluxo. Vida é fluxo.
Não adianta você querer pedir ou fazer sacrifícios ou querer fazer, sei lá, fugas psíquicas para achar que uma determinada coisa que está para acontecer ou está acontecendo na sua frente, ela não vai mais acontecer, entende? É um aspecto da vida, a gente tem que se preparar para isso, sem cultivar a ansiedade, que eu vou mostrar mais para frente na parábola de Mateus. Tá? Então, a vida ela é uma sucessão de mudanças, né? Sequência de coisas que se sucedem. E é isso. E esse fluxo ela tem uma instabilidade, que está aí no item 3, né? Estabilidade que conduz à imprevisibilidade. Essa imprevisibilidade, eventualidade, acaso. Então, como o Epicteto já falava, né? É preciso ter persistência para enfrentar as vicissitudes da existência. Então, né, a vida ela é competente para enfrentar as nossas boas vontades, e o que você pode fazer é cultivar a sua coragem, justiça, todas as virtudes estoicas, né? E assim, a condição contrária ou é desfavorável a algo ou alguém, sucesso ao revés, né? Então você tem que ter uma persistência para enfrentar as vicissitudes, né? Para ser contrário a esse insucesso ou revés. Então, se qualquer insucesso ou revés vir, você tem que ter claro que você não tinha nada o que fazer. O que você pode fazer, né? E aí, o princípio estoico, né, do estoicismo, deixa muito claro um ensinamento que para a gente eu acho muito importante, que a gente tem que ter na cabeça, que existem coisas que a gente pode controlar. Para os estoicos, isso fica muito claro na filosofia. Existem coisas que a gente pode controlar, mas muitas outras coisas não. Então, eles vão dividir das coisas que a gente tem ao nosso alcance, coisas que a gente pode controlar e coisas que a gente não pode controlar. Das coisas que a gente pode controlar, os estoicos falavam que a gente deveria ter arete, ou seja, ter excelência. Então, daquilo que você tem controle, você tem que buscar as virtudes da excelência. A excelência no que você tem controle. E daquilo que você não tem controle, o que você pode fazer? É a vida. Você tem que ter a resignação, você tem que ter os princípios estoicos para entender que você não teve o controle, né? Você estava preparado, mas você não teve o controle. Então, está ali, né? Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. O que são os nossos encargos? O nosso juízo, né? O que eu penso, o que eu raciocino, o que eu compreendo, o desejo, a repulsa, em suma, tudo o quanto seja ação nossa. Mas não são encargos nossos o corpo. Eu posso ficar doente, eu não tenho controle da doença, né? A posse, a reputação, os cargos públicos, ou seja, em suma, tudo aquilo que não seja da nossa ação. Isso está no manual de Epicteto. É interessante, né, de falar de Epicteto, tanto que é uma filosofia prática, né? Epicteto sempre comenta, né? Epicteto foi escravo e analfabeto, então escreveram para ele, né? Ele ia falando, ele ia experienciando isso tudo. E depois, Marco Aurélio, que foi imperador romano, nossa, olha, duas castas completamente distintas, né? Do escravo ao imperador, isso foi ganhando volume dentro do comportamento da época. Então você tem aí do manual de Epicteto essa dicotomia estoica do controle, tá bom? Então, é exatamente esse ideário que eu quero trabalhar aqui por enquanto. São do nosso encargo, nossas escolhas voluntárias, a saber, nossas ações, julgamentos, enquanto todo o resto não está sob o nosso controle. Então, assim, esse é o poder do estoicismo, né? A internalização das verdades básicas, que podemos controlar o nosso comportamento. Olha, podemos controlar o nosso comportamento. Mais importante que isso, não temos o controle dos resultados disso. Tá? Então, às vezes, a gente quer dar uma aula, passar uma boa mensagem, só que o ouvido de outra pessoa escuta de uma forma muito diferente. Claro que eu tenho responsabilidade, tenho que cultivar o senso estoico de tentar ser o melhor comunicador possível, porque eu tenho que desenvolver a excelência da comunicação, porque, afinal de contas, é isso que eu posso controlar. Mas o que o cara vai fazer, o terceiro vai fazer, com o ensinamento que lhe chega aos ouvidos, eu não tenho controle, porque vai partir de uma série de coisas que ele já tem enraizados na sua alma. Então, aí você tem uma responsabilidade única. Cada um é responsável pelas suas ações e suas reações, né? O que eu posso oferecer é o melhor de mim. Agora, eu não posso cobrar, eu não posso ficar ansioso se uma outra pessoa entendeu tudo errado, né? Eu posso tentar melhorar, mas eu não posso ter esse controle. Muito menos resultado das outras pessoas. O que leva a uma aceitação tranquila do que acontece, né? Enfim,
e assegura que fizemos o melhor, tendo em conta as circunstâncias. Ok? Então, o que sempre podemos tentar o nosso melhor? Bom, viver de acordo com a virtude. E as virtudes eu contei para vocês, são aquelas 4, coragem, justiça, né? Enfim, tentando controlar a hora. Coragem, justiça, temperança e sabedoria, tá? E a gente deve sempre, segundo o estoicismo, aplicar a razão para aturar com coragem e com justiça, exercitar a moderação, como já comentei. Muito bem, pessoal. E sobre a falta de controle? Então, para o estoicismo, é claro que eles têm coisas que a gente pode controlar e tem coisas que a gente não tem controle. E sobre essa falta de controle, né? Bom, essa falta de controle reside, como eu comecei a nossa palestra, isso aqui, a famosa ansiedade. Então, sobre aquilo que eu não tenho controle, pode disparar a ansiedade. Que a ansiedade, como eu já comentei, é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável e perigosa, que foge ao nosso controle, né? E a ansiedade, na verdade, hoje em dia na neurobiologia, a gente sabe que é uma resposta a agentes estressores. Repara, agora eu estou pulando para o século XX, né? Século XX, metade no final, né? Já quando a gente entendeu a ansiedade. Então, a gente sabe que é uma resposta coordenada a estímulos aversivos. Então, eu sei que tem estímulos aversivos que vão disparar dentro do meu cérebro comportamentos de esquiva, aumento da vigilância e do alerta, ativação do sistema nervoso simpático, ou seja, taquicardia, taquipneia, né? Eu fico ofegante, sudorese, midríase, redistribuição do fluxo sanguíneo para a musculatura, eu entro em que a gente chama de fuga e luta, estou preparado para lutar ou para correr, eu entro em estado defensivo, né? Liberação de cortisol, e a pessoa ansiosa, ela começa a ter essas reações e começa a apagar a córtex, a pessoa começa a diminuir a capacidade de raciocínio, ele só quer lutar ou correr, certo? Neurobiologicamente é mais ou menos assim, não vou também aborrecer vocês, mas a gente tem aí toda uma resposta que começa na percepção externa, então você começa a perceber uma ameaça real por centros sensoriais, visão, audição, olfato, paladar, qualquer coisa que venha de fora, e essas respostas corticais que chegam na córtex, a gente imagina, né? Aquele medo, antecipa o medo, isso vai para uma região chamada amígdala, eu vou tentar não ser muito complicado nisso aqui, vai para uma região chamada amígdala lá do cérebro, tá bom? O córtex sinaliza para a amígdala, e a amígdala é o centro disso tudo que eu estou contando para vocês, tá? O centro de formador desses comportamentos ansiogênicos. Mas, independentemente, a gente tem aqui na região subcortical, né, áreas límbicas, subcorticais, emocionais, um sinal pré-consciente. Olha isso. Então, a gente já tem, evolutivamente, uma antecipação. Neurobiologicamente, a gente tem isso. Aí a gente começa a ter antecipações pré-conscientes, né, de antecipação do medo. É aquela história que eu sempre comento. Eu não preciso ser picado por uma cobra para eu ter medo da cobra. Né? Eu vou ter medo da cobra porque eu antecipei que ela vai me fazer algum mal. Isso eu não experienciei. É minhas áreas límbicas sinalizando para a minha amígdala. E o que a amígdala faz? Bom, a amígdala vai ativar eixos que são bem primitivos aí na evolução, eixos de tronco aqui, né? Então, estimula o hipotálamo. Bom, primeiro ele vai para o hipotálamo, né? Hipotálamo, hipófise adrenal, que eu não vou dar muitos detalhes. Estimula aqui o que a gente vai chamar de eixo do estresse, tá? Eixo do estresse. Ativa lá, através de hormônio, tá? Hormônios hipofisários, vai estimular lá a adrenal, e a glândula adrenal, ou suprarrenal, libera adrenalina, tá? E a adrenalina começa a fazer aquelas reações contei para vocês, de você fuga e luta, e querer lutar e correr, né? E também, ao mesmo tempo, né? Deixa eu ver aqui, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem que... Bom, deixa eu voltar aqui. Que essa regiãozinha aqui, também não vou entrar em muita divagação sobre essa, uma regiãozinha bem de tronco aqui, também começa a ficar ativa por causa dessas antecipações de medo, né? Começa a ficar ativa e disparar adrenalina para a amígdala. Então, cria um eixo de retroalimentação de defesa. O indivíduo vive apreensivo, defensivo, querendo lutar, querendo correr, pronto para a corrida, pronto para a luta.
Gente, e isso acompanha o homem desde a história do homem, que o homem é homem, né? Então, se a gente começa a viver no estado de querer antecipar as coisas, porque as coisas estão fugindo do nosso controle, esse mecanismo de ansiogênico é disparado. E se você vive num estado de apreensão contínua, porque você quer controlar tudo, você, que a gente chama na neurobiologia, você cria plasticidade na amígdala. O que é isso? A amígdala começa a ter circuitos cada vez funcionando de uma forma mais facilitada. Mais facilitada. E você cria um indivíduo que está sempre ansioso, sempre, né, um aspecto de ansiedade. E aí, bom, deixa eu dar um passo atrás aqui, né, porque, é claro, estou andando de uma forma até muito ansiosa aqui, mas a ansiedade, ela, é óbvio que esse circuito existe, porque a ansiedade, ela é uma maneira que o cérebro tem de nos tornar apreensivos e antecipar ameaças reais. Claro, né? Se eu vejo um carro buzinando, eu atravesso a rua. Não vou ficar lá calmo esperando. Eu atravesso a rua. Se eu vejo uma ameaça real, disparo o eixo de ansiedade, isso me prepara para o fuga e luta e eu me livro da situação. Ok. Mas ela é patológica quando ela começa a fazer parte inexorável da vida da pessoa, assumindo um caráter generalizado, interferindo no funcionamento saudável da sua vida. Então, repara, gente, aqui vai um princípio estoico, de tentar a gente discernir qual é a sua ansiedade natural que te protege e importante, ela é importante para o seu dia a dia, controle da ansiedade, ou quando ela está patológica e você vive no estado de ansiedade, você está sempre reclamando, você está sempre se comprometendo com alguma coisa que está para acontecer e não acontece nunca. Não está para acontecer, entendeu? E acho que é especialmente importante isso, pessoal, na situação que a gente vive de pandemia, né? É claro que a gente tem que tomar cuidado, é claro que temos que usar máscara, usar álcool gel, tudo aquilo que temos controle, temos que ter excelência, até vacinar, usar máscara, mas a gente tem que entender também que tem coisas que não temos controle. E essa que é a lição estoica, né? Senão, você vai viver num estado de ansiedade crônica. E esse estado de ansiedade crônica não só te dispara, né? Você torna um doente ansioso, tá? Que é caracterizado nos manuais de diagnóstico de doença mental, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Você pode criar aí um paciente com TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, que vai se apresentar ali, né? Com comportamento esquiva, aumento da vigilância, o cara não dorme mais, ativação aí, sistema nervoso simpático, liberação de cortisol, tudo aquilo que eu estava contando. E aí, você tem qualquer notícia boa, você acha legal, mas você está sempre ansioso, sempre apreensivo, sempre com uma atividade excessiva de preocupação, a preocupação, né? Só que, se você vive sobre esse tipo de comportamento, a ansiedade, ela é uma comorbidade com depressão. Não vou também entrar em detalhes, mas a gente sabe que é estatisticamente muito visto que pacientes que têm transtorno de ansiedade generalizada persistente têm uma probabilidade muito maior de se tornarem pessoas deprimidas, ou seja, ansiedade e depressão coexistem e são comórbidas. Você cria um cérebro que vai ser depressivo, ou seja, a gente está vivendo uma fórmula para isso, né? Então, eu acho que esse começo de palestra, de excesso de controle, tentar tomar a vida, todos os perigos que a vida pode oferecer, você tentar ter controle de tudo, eu acho que o princípio estoico cabe muito bem, né? Cabe muito bem aqui. E a gente tem aqui o que eu ia comentar. Bom, o cérebro, né? Está aqui o cérebro, tem uma areazinha límbica, que está aqui, que é o hipocampo, que quando ela é altamente estimulada, quando você tem muito cortisol circulante, né, hormônio de estresse circulante, ela danifica o hipocampo. Tá? E aí, quando o hipocampo fica danificado, ele começa, em outras regiões do cérebro, esse cérebro está propenso a ficar deprimido. Tá? Bom, e é isso, né? Então, ansiedade, podemos perceber como ameaças em diversas situações imaginadas, que a gente pode alimentá-las ou retroalimentá-las, com esforço de tentar enxergar, né? A saída, enxergar consequências que nunca se concretizaram. Resultados diferentes na prática de otimismo ou pessimismo. Então, é isso que eu estava querendo comentar. A gente pode tentar perceber o mundo sobre diversas formas. Eu posso tentar olhar o mundo e enxergar ameaça em tudo. Tudo que me cerca é uma ameaça, então eu tenho que ter controle de tudo, porque tudo é uma ameaça.
Ou não, eu posso tentar enxergar o mundo e perceber o seguinte, olha, o mundo, se eu trabalhar, se eu desenvolver a minha arete, se eu desenvolver a minha excelência, eu consigo encontrar saídas no mundo. Isso é uma perspectiva otimista. E aquela velha história, a filosofia do copo, né? Aquela velha filosofia cotidiana que a gente tem aí hoje em dia, se fala muito, da filosofia do copo. Copo meio cheio, copo meio vazio. Acho que todo mundo já viu essa passagem aqui, né? Afinal de contas, quem olha para essa imagem vê um copo meio cheio ou um copo meio vazio? Todo mundo vai, né? Os pessimistas dirão, pô, esse copo está meio vazio, eu queria o copo cheio. Os otimistas dirão, não, esse copo está meio cheio, né? Poderia ser um copo vazio. É aquela história de como você olha a situação. E daquilo que não temos controle. Então, a gente falou bastante daquilo que a gente pode ter controle. E aquilo que não temos controle, né? O que a gente pode fazer? Né? O que a gente pode esperar? Bom, segundo o estoico, você não tem que esperar nada. É aquilo como é. Você tem que se preparar para o pior. É um princípio estoico. Né? Então, para nós, duas coisas. Duas premissas. Para aquilo que não temos controle, existem duas premissas. Primeira premissa, existe uma causa primária de todas as coisas, uma inteligência suprema, que garante uma ordem e harmonia do universo. Né? Isso, na verdade, é uma pergunta. Será que isso existe? Existe um sentido para essa breve existência e explicação para as nossas aflições? A vida, alma, espírito, inteligência, ser, etc., está para além do corpo físico? Em outras palavras, existe esperança no existir? Será que existe esperança no existir? Bom, um grego antigo ia falar, olha, se você viver bem, você é parte integrante do universo. Se você viver mal, se você não conseguir desenvolver o seu areté, você está por fora do universo. Sabe-se lá o que isso quer dizer, mas era como eles enxergavam. Você pode desenvolver as suas habilidades, as suas virtudes, e aí você vai fazer parte do universo. Tá? Agora, a gente pode tentar entender também, aquilo que eu não tenho controle, talvez haja um controle maior. Será que existe? Bom, Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem essa resposta, né? Que é Deus, causa primária para todas as coisas. Então, o mundo que nos tem aqui é um mundo de consequências. A gente está sempre sondando consequências, né? Tudo daí são efeitos. Toda vez que a gente vai vislumbrar alguma atividade de pesquisa ou fazer alguma pergunta, a gente está sempre fazendo uma pergunta que responde, que tem uma causa, e essa causa, na verdade, é uma consequência de uma outra causa, que, na verdade, é uma consequência de outra causa, e se a gente andar para trás, a gente está sempre olhando consequências, mas existe uma ordem que seria a causa primária de todas as coisas, que seria Deus, né? Ou uma outra premissa, que tudo é mera obra do acaso. Né? Tudo é obra do acaso. Não passamos de um arranjado sistema físico-químico biológico efêmero, e esse sistema físico-químico biológico, esse maquinário, né, bioquímico celular, dá causa à nossa inteligência. Então, nossa inteligência nada mais é do que a consequência de um arranjado físico-químico biológico. E aí, né, gente, a gente, de novo, o que a gente pode fazer? A gente ficar muito ansioso com isso? Bom, Jesus Cristo, na sua espetacular alegoria, ele é muito claro para esses aspectos de controle. E ele coloca para a gente, observar os pássaros do céu, né? Na sua passagem de Mateus, que agora eu vou ler. Vou deixar muito claro para todo mundo, né, nesses aspectos de ansiedade. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e o verme os comem, e onde os ladrões os desenterram e o roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes o comem, porquanto onde está o vosso tesouro, né, o que você enxerga de tesouro, aí também está o vosso coração. Ou seja, o que você dá valor, né? O que você dá valor? Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirareis as vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida muito mais do que o alimento e o corpo muito mais do que vestes? Olha que provocação, né? Não é a vida muito mais do que o alimento e o corpo muito mais do que uma veste? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam os celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Ou seja, a causa primária, né? Estaria tomando conta, estaria organizando. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, todas as suas virtudes,
aumentar de um côvado a sua estatura. Não pode. Não temos essa condição. Não temos essa característica, não temos esse controle. Né? Por que vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançado na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Né? Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos e que beberemos, né? Ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Tá? Então, como Jesus Cristo nos instruía, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Olha o princípio aí histórico também, né? Sua justiça. Entender a justiça. Que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si, e a cada dia basta o seu mal. Ora, o amanhã cuidará de si, independente do seu controle, independente da sua vontade. Jesus Cristo é muito claro, a cada dia basta o seu mal, como os históricos também já falaram, né? A vida será competente, afinal de contas, como o Espiritismo nos comenta, estamos num plano de provas e expiações e viemos aqui para sermos provados. Né? Os históricos não tinham essa ideia, eles sabem que é assim. A vida é complicada, ela muitas vezes vai te oferecer muito perigo, muitas complicações, mas a sua missão é se tornar forte para enfrentar esses perigos. E o Espiritismo nos comenta que é o seguinte, olha, e tudo isso é transitório. Tudo isso é transitório. E essa transitoriedade os torna mais fortes, cada vez mais. Né? O cristianismo nos coloca que, olha, Deus é bom e ele está cuidando de tudo. O que você não tem controle, ele tem. Tá? E o Espiritismo nos coloca, olha, essa vida que parece injusta, na verdade, é uma preparação para aprimoramento da sua essência eterna. Não é isso? Então, indo já para os términos, né? Como Jesus Cristo nos coloca, observai os pássaros do céu. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Né? Um princípio muito histórico. Ajuda-te e o céu te ajudará. Na parábola de Jesus, se refere aos ansiosos, como sendo aqueles que não confiam na providência divina. Afinal de contas, nas entrelinhas de seus ensinamentos, ele também destaca um fator gerador de ansiedade. A falta de confiança em si mesmo, na própria essa parábola, né, tem ou é a falta de confiança de si mesmo e na própria capacidade de realização, ou então é a falta de confiança na providência divina. Então, no momento que você agasalha essa inquietude descrita nessa passagem de Mateus, ou você não confia em si mesmo, na sua capacidade de realização, ou você não tem confiança na providência divina. Está faltando confiança, né, que existe algo superior, né? E aí, para terminar, hoje em dia, eu não poderia deixar de dizer que a gente está vivendo na era da psicofarmacologia. Uma entre cada 6 pessoas atualmente leva um psicofármaco para casa, depois de uma consulta médica, tá? São os fármacos mais prescritos, fármacos para alterar a nossa consciência. Esses fármacos moldaram profundamente hoje em dia o nosso conhecimento científico, a compreensão cultural da doença, e compreensão cultural da doença psiquiátrica, né? Então, aqui, nessa posologia desenfreada de agentes psicotrópicos, eu não fico pensando se, na verdade, a gente não está revisitando aqueles agentes, aqueles elementos xamânicos antigos de querer encontrar uma prova de escape, né? Um receituário magístico para tentar driblar as vicissitudes da vida. Claro, como neurofarmacologista, né? Claro que eu digo que são ferramentas muito importantes do nosso desenvolvimento e curam são importantes para aliviar muitos sofrimentos, Mas daí, de novo, cabe a nossa temperança, cabe na gente o julgamento de saber muito bem dos médicos, né? Como tomar esses fármacos. E mais uma vez a gente termina, estou indo para o final, comentando aqui nesse final de que o que a neuroquímica e a neurociência prometeu na década de 80
que repara, na década de 50, quando a psicofarmacologia veio e o cérebro começou a ser entendido, a depressão começou a ser entendida, lá para a década de 60, o que se falava era, olha, tratar a depressão será questão de tempo. Década de 80 vieram os antidepressivos. Olha, vamos já tratar a depressão, é posto. Tratamento de depressão é posto. Fato é que de 80 até 2021 não temos mais nada muito importante vindo aí, não. São melhoras muito incrementais. A depressão ela segue aí quase que intratável em muitos grupos. Tá? E o que é interessante é que, mais recentemente, está sendo muito estudado e é muito claro que as práticas de você ter alguma religiosidade, você está engajado em algum tipo de religião, você ter uma crença no divino, te dá sentido e propósito. Te dá sentido e propósito. E esse sentido e propósito são aqueles mesmos que os estoicos já tinham percebido que quando você descobre a sua areté, a sua excelência para a vida, você se sente feliz. Tá? Você sente ali, que Aristóteles falava, né? Eudaimônico, você tem eudaimonia, que é a felicidade. Então você está engajado para a vida. Tá bom, pessoal? E aí, galera, eu vou terminando a nossa palestra, né? Com a passagem de olhar os pássaros do céu, para a gente tentar sempre enxergar algo de bonito, algo de melhor, uma perspectiva otimista, e não só ficar enxergando pássaros. Porque, afinal de contas, eu agora lembrei de uma passagem, né, de Fernando Pessoa, que tudo isso passará, e nós passarinhos, né? Não é isso? E fico por aqui, gente. Muito obrigado, boa noite, graças a Deus. Muito obrigado, Marcelo, pela excelente palestra, né? Que bom saber que nós estamos numa casa em que juntos estamos buscando a proposta de buscar primeiro o reino de Deus, né? Que juntos a gente está tentando ocupar o nosso tempo, não mais só com as coisas temporais, as coisas materiais, mas já estamos buscando espiritualidade. Já reconhecemos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições e a nossa necessidade de Deus, né? Então, plagiando o irmão Chico Xavier, que dizia que a gente está sentindo saudade de Jesus, né? Então, nós somos com saudade de Jesus, estamos sentindo a falta de Deus, e por isso nós nos reunimos periodicamente, para que a gente possa dividir essa saudade de mãos dadas, procurarmos juntos esse novo caminho, que não é mais o caminho somente daquilo que a gente tem de busca de materialidade, que não é somente a busca do sucesso material, mas a ambição de crescimento espiritual. Marcelo, a gente vai encerrar nossa palestra de hoje e eu gostaria de pedir para você fazer a nossa prece de encerramento. Claro, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, nosso mestre amado, modelo e guia, mestre maior que nos ensinou todas as verdades definitivas da nossa existência. Peço agora, neste momento de comunhão e de paz, que possamos aquietar nossos corações, elevar nossos espíritos e comungar, Pai amado, desse sentimento de inspiração divina, que possa acalmar nossos espíritos, com a certeza, Pai amado, de que tudo passará, todas essas aflições são temporárias, e que a verdade maior se encontra do outro lado da vida. Através de nossas experiências transitórias, somos meros transeuntes desse plano, e que um dia estaremos em júbilo do outro lado, regozijando no seu amor divino, entendendo que a felicidade nada mais é do que o nosso caminho natural. Gostaria de pedir, Pai amado, que possamos dormir em paz e que nos acompanhem aos nossos lares, a cada um daqueles que estão assistindo a essa live, e que essas energias possam se expandir para todos os seus familiares e queridos, relacionando todo o planeta Terra. Assim seja, graças a Deus. Então, que nós possamos nos encontrar novamente por aqui, digitalmente, enquanto for necessário, e quando o Papai do Céu nos permitir novamente, que nós possamos voltar presencialmente à seara de amor e de luz. Por enquanto, a gente continua por aqui. E que seja breve a gente poder conversar de novo e aprender muito mais com você. Muito obrigado pela palestra dessa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição. Boa noite, ceareiros. Boa noite, amigos, e até a próxima palestra. Boa noite a todos. Boa noite.